Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Sérgio Fischer, CEO, e André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite o seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da LOG, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021, passo a palavra para o Sérgio Fischer. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call de resultados do terceiro trimestre de 2021 da LOG. Nós temos observado uma crescente demanda por infraestrutura de qualidade nos grandes centros de consumo pelo país. No terceiro trimestre de 2021, fechamos 2 novos contratos de BTS para um relevante player de e-commerce. O primeiro deles, de 33 mil metros quadrados de ABL no estado do Ceará, e o segundo em Pernambuco, com 74 mil metros quadrados de ABL. Ao longo desse ano, já foram 5 contratos de BTS, totalizando mais de 313 mil metros quadrados de ABL em 3 estados distintos. O time comercial da LOG tem registrado números recordes ao longo de 2021. No acumulado do ano, registramos 665 mil metros quadrados de absorção bruta e um alto volume de pré-locação. Em linha com nossa estratégia de diversificação geográfica, 85% da absorção foi fora do eixo Rio-São Paulo. Confirmando esse bom momento comercial da companhia e a excelente qualidade de nossos ativos, apresentamos ao final do trimestre uma vacância estabilizada de apenas 2,67%. Estamos satisfeitos com os resultados operacionais da companhia. Os últimos 18 meses mudaram a dinâmica de consumo e fez o setor de varejo, em especial o e-commerce, passar por um processo mais rápido de expansão. Esse cenário positivo está refletido em nossas operações, sendo 62% do nosso portfólio composto por clientes com atividades relacionadas direta ou indiretamente ao e-commerce. Acreditamos que o segmento continuará com crescimento expressivo, impulsionando o mercado de galpões logísticos, gerando boas oportunidades de investimento, especialmente para a LOG, que possui ativos de alto padrão ao redor das importantes regiões de consumo no Brasil. O aumento da demanda por galpões de qualidade tem trazido uma nova realidade nas tratativas comerciais junto aos nossos clientes. Comparando o terceiro TRI de 21 com o terceiro TRI de 20, nossos preços de locação tiveram reajustes contratuais 1,3% acima da inflação, considerando o portfólio operacional. Nosso plano Todos por e-mail segue no ritmo esperado. Entregamos 4 ativos, totalizando 114 mil metros quadrados de ABL no terceiro TRI de 21, em 3 diferentes estados e com 85% de pré-locação. Até o final de 2022, vamos entregar aproximadamente 700 mil metros quadrados de ABL desse plano, sendo que 60% desses projetos já estão pré-locados. Vamos quase dobrar o tamanho do portfólio de ativos da companhia até o final do ano que vem. Atualmente estamos com 10 projetos em andamento, com mais de 1.300 colaboradores nos canteiros de obras. Continuamos com boas negociações de terrenos e já possuímos dentro de casa quase 90% do land bank necessário para a conclusão do plano Todos por e-mail. Nesse trimestre foram adicionados 3 terrenos, totalizando cerca de 170 mil metros quadrados de ABL. Desde o seu lançamento em 2019, já fechamos 19 terrenos, 18 cidades em 16 estados. Hoje estamos presentes em todas as regiões do país. Vale ressaltar que atingimos 60% da população brasileira no raio de 100 km de um projeto da LOG. Passo agora a palavra para o André para comentar os destaques financeiros. Obrigado, Sérgio. Seguimos com foco em nosso crescimento.
Reforçando nossa estratégia de geração de valor mediante desenvolvimento de ativos Greenfield, no trimestre foram 67,4 milhões de reais de valor gerado por novos projetos, e no ano já acumulamos 218,5 milhões de reais. Essa geração de valor é e continuará sendo recorrente, com yields estáveis e caps que reconhecidamente diferenciam nossos ativos. Nossos resultados continuam sendo expressivos. Alcançamos neste terceiro TRI de 2021 um lucro líquido de 94,7 milhões de reais, 43% maior do que o terceiro TRI de 20. O EBITDA neste trimestre foi 96,1 milhões de reais, o que no acumulado do ano representa um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita permanece crescendo gradativamente mediante a entrega de novos ativos, e a inadimplência continua próxima de zero. Além de estarmos muito bem preparados operacionalmente para seguirmos com o nosso crescimento planejado, apresentamos uma forte liquidez financeira em nosso balanço. O nosso caixa é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais e temos hoje 3,5 bilhões de reais em ativos como propriedades para investimentos. Captamos 450 milhões de reais em dívida, que após swap resultou em um custo de CDI mais 1,23%, sem onerar nossos ativos. Nosso custo da dívida é baixo, CDI mais 1,6%, e a dívida líquida representa apenas 7,5% do PL. Nossa agenda ESG continua se fortalecendo. Inauguramos um centro de programa educacional junto ao nosso ativo na região metropolitana de Fortaleza, que, em parceria com instituições da área, vem atendendo a população da vizinhança na qualificação de educação básica e profissionalizante. Essa iniciativa tem caráter permanente e será replicada para outras regiões em que temos atividades. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, digite o seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta é do Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Obrigado pelo call e pelas perguntas. Do nosso lado aqui são duas. O primeiro é em relação à dinâmica de aluguel, como é que está a questão do repasse da inflação nos contratos antigos e se tem alguma disparidade com os contratos novos que estão sendo criados. E a segunda é em relação à competição, vocês têm sentido aí alguma profissionalização dos players locais, aí, principalmente fora do Sudeste, né? Que é uma área que os players internacionais historicamente não têm atuado muito. Você tem sentido essa entrada também dos players internacionais nas áreas fora do Sudeste? Obrigado. Oi, Pedro, Sérgio falando. Obrigado pelas perguntas. Começar pela competição. A gente tem visto esses players mais robustos aí estudando algum outro mercado fora do eixo Rio-São Paulo, né? Tem gente prospectando no mercado de Belo Horizonte, mercado de Espírito Santo, a gente vê esses movimentos. Nada muito forte e nada que a gente fique preocupado ainda, sabe, Pedro? A competição, principalmente fora do Sudeste, está muito pequena, né? A gente gosta de falar aí que competição para a gente são os ativos classe B, de onde nós estamos tirando nossos clientes, né? Não estão vendo um movimento muito robusto e não acho que isso vai mudar no médio prazo, não, tá? Pontualmente algum projeto sendo desenvolvido por algum desses players grandes em praças não óbvias aí como Rio e São Paulo. Em relação aos preços de aluguel, o que a gente viu, o que a gente tem visto aqui nos últimos 12 meses? O setor está com dinâmica muito positiva de preço, né? Não só a precificação de novos contratos, que a gente tem tido a capacidade de passar um novo patamar, né? Os preços têm subido de forma muito robusta e nacionalmente, como também os clientes existentes, né? A gente fez questão de abrir esse número aí nesse release, ou seja, ao longo dos últimos 12 meses, nós repassamos 1,3% acima da inflação nos contratos existentes, no semi-area client, né? Ou seja, na área já entregue no terceiro TRI de 20 e no terceiro TRI de 21. Então, é um número forte, a gente continua vendo essa força desse setor e eu acho que ainda tem um espaço muito grande de puxada de preço aí no médio e longo prazo, tá bom? Tá certo. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Elvis Credendio, do BTG Pactual. Elvis, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Tenho duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira é sobre reciclagem, né? Porque com esse cenário de juros um pouco mais altos, talvez fique um pouco mais difícil aí para as captações dos FIIs, os cap rates podem ficar um pouco mais altos. Então, eu queria entender como que ficou o apetite da companhia, né, para reciclar ativos daqui em diante, que potencialmente poderiam ter até margens um pouco mais baixas, se vocês poderiam, talvez, reciclar um pouco menos do que vocês tinham em mente antes. E a minha segunda pergunta é com relação até ao plano de crescimento da companhia, né, que vocês mantêm o plano de 1,5 milhão de metros quadrados até 2024, mas eu queria entender, né, com esse cenário macro, talvez um pouco mais desafiador, também com reciclagem e potencialmente custo de dívida um pouco mais alto, como que ficaria, né, o plano de crescimento daqui para frente em termos de velocidade, se talvez vocês acham que poderiam ter que revisar o plano, a velocidade de entrega nos próximos anos. É isso. Obrigado. Oi, Elvis, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. As duas perguntas estão relacionadas, né, Elvis? O que a gente vê aqui é que nós estamos ainda entregando a qualidade, a gente não vê esse cenário mudar, uma qualidade muito boa em termos de retorno, né? Nós não estamos vendo impacto no yield on cost, a gente inclusive acredita que existe uma possibilidade de a gente puxar esse yield on cost para cima aí no médio prazo, tá? Porque nós entendemos que o custo de construção estabilizou num patamar muito alto e acreditamos que pode ter uma redução de custo de construção, principalmente pelo preço de aço aí que é relevante para a gente. E com isso a gente conseguir, e essa dinâmica de preço que eu falei mais cedo, a gente conseguir melhorar um pouco os yield on cost. Então, nós não, nesse cenário, nós não vamos mudar o plano de crescimento, nós estamos seguindo essa toada, porque a gente tem conseguido entregar qualidade e não estamos vendo isso mudar. Bom, em relação à reciclagem, independente do funding para o crescimento, a reciclagem é do nosso negócio, a gente quer manter ela, vamos manter, a gente entende que essa nova realidade, esse cenário macro, esses juros, já falando em juros em 2 dígitos aí no início do ano que vem, a gente vai ter uma reduçãozinha de spread eventualmente, né? Os caps podem subir um pouquinho e ter uma redução de margem. Mas o que deixa a gente bastante confortável é que as transações que nós fizemos aí no passado recente, nos últimos 18 meses aí, ou próximo disso, a gente reciclou próximo de 500 milhões de reais, a margens brutas de 44% ponderada, né? Então, ou seja, são números muito fortes. E, eventualmente, a gente tiver que colocar 50 bips ou um pouco mais do que isso de cap e exprimir um pouco reduzir um pouco esse spread, nós ainda vamos estar entregando margens aí a 30% ou acima de 30%, que são muito boas, né, para o nosso negócio e vamos continuar fazendo. Então, nosso apetite não mudou, nós vamos continuar reciclando, tá? A gente entende e temos sentido isso aqui, que ativos de qualidade tem vazão, a gente vê, tem sido procurado por compra de ativos nossos, esse apetite não mudou. É claro que a realidade do setor de fundo imobiliário hoje é diferente, mas a gente tem ainda tido procura também de fundos imobiliários para reciclagem de ativos, então a gente deve seguir nessa linha, né? Em relação ao crescimento, é isso. Enquanto a gente estiver colocando a qualidade no yield, nós vamos tocar a nossa vida. Nossos clientes estão nos pedindo isso, a gente não viu nenhuma diminuição da demanda, ao contrário, ela tem sido crescente. Então, enquanto esse cenário tiver colocado, nós vamos tocar a nossa vida e nosso plano de crescimento. Claro, com uma preocupação e uma cautela grande em relação ao balanço da companhia. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. A nossa próxima pergunta vem do Alex Ferraz, do Itaú BBA. Alex, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Alex. Bom dia, Sérgio e André. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também. A primeira em relação aos anúncios de BTS, né? Vocês clarificam aqui que são galpões que em termos aqui de especificações técnicas, né? Tanto entre o state of the art aqui do setor. Pudesse falar um pouquinho mais de como deve ser o custo metro quadrado desse tipo de empreendimento comparado com a média do portfólio e também o aluguel, né? Imagino que o yield se mantenha, mas entender um pouquinho como é que esses galpões se comparam aqui
com a média do portfólio. E a segunda, que em relação à vacância, tá? Acho que normal, né? Um TRI com muita entrega acaba pressionando a vacância, tinha bastante pré-alocação também, mas em relação à vacância estabilizada, né? Que pega os ativos que já estão no portfólio há um tempo, a gente viu um crescimento. Esse crescimento da estabilizada é mais em função da venda de ativo aqui, é mais técnico, ou teve alguma outra saída aqui no portfólio mesmo? É isso. Oi, Alex, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Em relação à vacância estabilizada, o movimento foi muito marginal, né, Alex? A gente estava no trimestre passado com 2,1, que tinha sido o recorde histórico da companhia. A gente entende que qualquer coisa abaixo de 5% ainda é um número muito forte, né? Principalmente no nosso modelo de negócio, que o churn do cliente é comum, a gente está sempre trocando cliente, ou porque ele precisa expandir, tem que sair, ou porque realmente está fechando a operação e indo para outro lugar, mas é comum do nosso negócio, então a gente sempre vai ter aquela vacância ali. Então, essa flutuação TRI versus TRI de 2,1 para 2,7, a gente entende como normal do negócio, isso vai acontecer, não é nenhuma piora na dinâmica de comercial, não. Inclusive, estão números muito fortes e a tendência disso é estar sempre ali próximo, um pouco abaixo dos 5, a gente está satisfeito. Em relação aos BTS, são BTS muito específicos, é um cliente que tem uma especificação bem própria dele, diferente, a gente colocou aí que realmente a especificação única no país, vai ser o primeiro desse cliente feito fora dos Estados Unidos com esse tipo de especificação, então nós somos muito satisfeitos em poder entregar isso, né? E com certeza é um CAPEX muito mais alto por metro quadrado e um aluguel muito mais alto por metro quadrado também. Mas o importante é que nós estamos ainda, estamos nesses dois contratos, estamos com um target aí de mais de 11% de yield on cost, o que a gente considera super positivo para um contrato desse nível, né? Então, é um pouco disso aí. Obrigado, Sérgio, ficou bem claro. A próxima pergunta vem do Raul Grego, da Eleven Financial. Raul, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Raul, pode prosseguir. Oi, bom dia, Sérgio e André. Uma pergunta aqui do meu lado em relação à estratégia da companhia com crescimento aí de demanda aí por BTS, ou por pré-locação, se isso não fere a capacidade aí de longo prazo da companhia de reajustar os aluguéis aí acima da inflação, né? Ter revisionais positivas, revisionais ou reajustes, né? Tem contratos, a gente vai ver um aumento da quantidade de contratos de mais longo prazo, em detrimento aí dos contratos tradicionais. Oi, Raul, Sérgio falando, obrigado pela pergunta. Você tem razão. Isso aí é importantíssimo no nosso modelo de negócio. A gente gosta dessa estratégia de varejo, de ter os galpões modulares, exatamente por conta dessa dinâmica. A gente consegue repassar preço e puxar preço acima da inflação num período mais longo, né? Então, a gente vai continuar com esse que a gente chama de estratégia de varejo, vamos continuar fazendo nosso negócio, vai ser majoritariamente desse tipo de projeto, tá? Claro que essas oportunidades BTS nós não vamos deixar de olhar também, mas elas não vão nunca passar de 50% aí no máximo do volume de crescimento da companhia, tá? Então a gente vai continuar fazendo esses nossos projetos especulativos Brasil afora, onde a gente entende uma capacidade maior, uma dinâmica de demanda maior, né? Você consegue acessar uma base de cliente muito mais ampla, com galpões modulares, e também uma dinâmica de precificação mais forte, tá? Então vão ser as duas estratégias, mas mais focada nessa estratégia de varejo que eu citei. Tá. Obrigado. Sim, porque se é mais para entender, né, se é uma mudança de rota ou se se é complementar e são algumas coisas pontuais, porque se fosse algum tipo de mudança, pode ter uma mudança em relação ao crescimento. E uma outra questão aqui, com o aumento do custo do CDI, aí, do Selic, né, com CDI, e o aumento aí do custo da construção, se vocês estão conseguindo
aluguéis mais altos, aí mantendo um spread aí de yield on cost. Oi, Raul, Sérgio também aqui. Bom, em relação ao yield, é exatamente isso. A gente tem conseguido manter o yield próximo dos 12, que sempre foi nosso target, mesmo com essa pressão de custo de construção. E eu até falei mais cedo que eu entendo que a gente tem um viés positivo no yield on cost aqui para frente, que o custo de construção estabilizou num patamar alto e a gente vê possibilidade de conseguir uma redução disso aí no médio prazo, tá? E o preço está na dinâmica oposta, está na dinâmica muito forte, né? A precificação tem sido cada vez melhor e com isso puxando um pouquinho o nosso yield. Agora, só para voltar na questão do BTS, é isso mesmo que você comentou, são complementares, a gente vai continuar com isso, e até porque a gente entende que o BTS talvez possa ter uma liquidez maior para terceiros, né? A gente pode eventualmente fazer a reciclagem mais focada em BTS e manter a nossa estratégia de varejo nos outros projetos no portfólio atual da companhia. Tá bom, obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem do André Mazzini, do Citibank. André, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, André, pode prosseguir. Oi, Sérgio, André, obrigado pelo call. Então, a pergunta é, pegando nesse último ponto que o Sérgio falou, né, que o BTS, ele possivelmente tem até mais liquidez para outros players, dado que, enfim, o Selic está subindo e vai ficar mais difícil captar no LGCP 11, né, com o Selic a duplo dígito. Por exemplo, a gente viu semana passada fundo canadense pagando quase 2 bi de real em escritório em São Paulo, né, e esse é um mercado líquido, né? Então, que tem outros players, não só fundos imobiliários, fazendo transações desse tamanho, que nem a gente viu semana passada. Então, vocês acham que vocês tiverem um portfólio de BTS fora do eixo Rio-São Paulo, que já é bem líquido, um player como esse, um canadense como esse, né? Que não é fundo imobiliário, é outro bolso, né? Outro funding, teria interesse em comprar esse portfólio? Já existe esse tipo de conversa? Ou ainda é incipiente? Esse pessoal tem que ser educado com relação à resiliência de galpão, acho que fora do eixo Rio-São Paulo, né? Acho que a Log sendo listada já há bastante tempo e mostrando essas vacâncias baixas, talvez esse mindset mude, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é vocês falarem um pouquinho dos contratos do BTS, né? Eles certamente acho que são um pouco mais longos que os convencionais de vocês, mas a gente olhando para Estados Unidos e Chile, assim, esses contratos são longuíssimos por lá, né? Chegam até 30 anos nos Estados Unidos e no Chile. Então, onde é que está o contrato no Brasil? É 10 anos mesmo? Pode ir para algo até mais longo, para ter essa estratégia, assim, esse barbell interessante, né? Ter BTS, ter os contratos mais curtos, no limite até modulares, né? Obrigado. São essas duas perguntas. Mazzini, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Em relação à liquidez, né, dos ativos, que eu comentei mais cedo, é fato que a gente tem tido algumas conversas com alguns players institucionais, todos muito animados com essa questão do BTS, principalmente para esses clientes que a gente tem, né, são clientes muito fortes. Então, independente da praça, é claro que a praça faz sentido, né? Ou seja, esses BTS que nós fechamos esse trimestre, um foi em Fortaleza e outro foi em Recife, são duas praças muito fortes de demanda, então não tem essa questão do mindset que você comentou, não. O pessoal já entende que é um mercado muito positivo. E temos tido conversas, sim, eventualmente vamos fazer alguma transação para esse tipo de player também, né? Então, é mais fácil, mais líquido e é um volume maior, né, Mazzini? Esses BTS são volumes robustos, né? Como a gente reciclou o BTS de Extrema no segundo trimestre aí por 270 milhões de reais. Então, vamos continuar olhando, temos tido conversas e, eventualmente, vamos divulgar alguma transação nesse sentido. Em relação ao prazo dos BTS, tem sido praxe alguma coisa aí entre 10, 12 anos, no máximo 15 anos no setor, sabe? O que a gente vê é que a chance desse cliente sair no final desse ciclo é muito pequena. Eu acho que ele só sairia se fosse por uma questão de expansão ou nesse sentido, porque é muito investimento, são muitos empregos, né?
Tem cliente nosso falando no BTS que a gente está em construção, em 3 turnos, com 3.000, 4.000 empregos sendo gerados. Então, é difícil demais um cliente desse sair. É um investimento muito robusto, não só da nossa parte, mas da parte deles também, né? Automação interna. Então, eu acho pouco provável que isso mude. Mas em dinâmica de mercado, esse BTS tem sido aí 10, 12 anos de prazo, tá? Perfeito, obrigado, Sérgio. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem da Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Aline, pode prosseguir. Bom dia, André, Sérgio. Parabéns aí pelo resultado e obrigada por pegar minha pergunta. A minha pergunta vai um pouco para a conversa das regiões, né, da expansão regional. Então, ano que vem vai ser um ano relevante em termos de entrega e boa parte da absorção recente que vocês estão vendo está fora do eixo Rio-São Paulo. Vocês podem dar uma cor da região, das próximas entregas e do que vocês ainda têm em desenvolvimento dentro do plano, até para entregar ano que vem? E ainda nesse assunto, vocês estão vendo crescimento de aluguel acima da inflação? Vocês veem alguma disparidade entre as regiões? Tem alguma praça que se destaca mais ou menos? É isso, obrigada. Oi, Aline, obrigado pelas perguntas. Começar com a questão do aluguel. A gente gosta de abrir um número que a gente acha muito interessante aqui da Log, que você pegar toda essa absorção bruta que nós tivemos em 2021, né, foram 665 mil metros quadrados de galpões locados, 70% desse número, ou seja, 2/3 do número são para clientes existentes, né? Então, normalmente, por qualquer região do Brasil, é o cliente da base da Log. Então, a dinâmica de preço tem sido nacional, não tem disparidade entre regiões. É claro que tem uma região mais aquecida que a outra, tem falta de produto e muita demanda, como é o caso de Belo Horizonte hoje, que é uma praça superaquecida, então deu uma puxada a mais de preço do que o resto do país, mas isso tem sido muito linear, tá? É um caso ou outro esporádico que puxa mais. Em relação ao crescimento do próximo ano, realmente nós vamos ter uma entrega muito forte, mais de 400 mil metros quadrados ano que vem, mais alguma coisa agora no quarto trimestre. E ele tem sido bem diferente. Nós temos obras hoje em todas as regiões do país, né? Vai ter coisa entregue nos próximos 3, 4 meses no norte do país, no nordeste, no sul, no sudeste. Então, está bem linear, tá? Não tem nenhuma região que vai se destacar, não. E agora eu queria aproveitar a sua pergunta, Aline, e focar na questão da pré-locação, né? O que a gente tem visto? A gente abriu esse número, que toda essa entrega forte que nós tivemos no terceiro trimestre, de 114 mil metros quadrados de BL, já estavam 85% pré-locados na entrega do projeto. Esse número é muito forte, né? A gente tem uma curva ótima aqui, que a gente entende que atingir a estabilização do ativo aí próximo de um ano após a entrega dele, com 90%, 95% de locação, já é um número bom para a gente, que a gente vê, as viabilidades são todas feitas em cima dessa curva. E tem sido outra realidade completamente diferente, né? Então, mostra um pouquinho da força do nosso setor hoje. E olhando para frente, a gente já tem entregas previstas nos próximos 3, 4 meses aí de mais um volume que nós fizemos agora no terceiro tri, 100 e poucos mil metros de ABL, tem grande parte disso já pré-locado também. Então, nós estamos num momento realmente ímpar e vamos estar entregando bastante coisa aí ao longo de 2022 e bastante coisa já pré-locada. Tá ótimo, ficou claro, obrigada. A próxima pergunta é do Alex André, da Sara Invest. Alex, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Alex, pode prosseguir. Alex, pode prosseguir, por favor. Alô, bom dia, pessoal. Bom dia, André. Bom dia, Sérgio. Gostaria de falar um pouquinho sobre a pressão de custos das construções dos empreendimentos. Também, se puder abordar um pouquinho sobre a construção da margem, a pressão um pouquinho da margem referente à pressão dos custos. Muito obrigado. Oi, Alex. Sérgio falando. Nossos custos aí aumentaram, Alex, por volta de 30% nos últimos 12 meses. Né? A estrutura metálica representa aí quase um pouco mais de 1/3 do nosso custo de construção, e ela teve uma escalada muito forte aí pelo preço de aço. O lado positivo é que a gente tem conseguido repassar preço, tem conseguido novos contratos, uma nova realidade, e temos conseguido manter
o yield on cost próximos daquele 12% que é o nosso target, não estão vendo viés negativo nesse sentido. Ao contrário, como eu falei mais cedo, nós vemos aí uma possibilidade de aumentar esse yield, uma vez que a gente entende que daqui a algum tempo vai começar a ter uma queda de custo de aço aí, né? A expectativa nossa é essa, tá? Isso e a dinâmica de preço tem subido bem, e eu acho ainda que tem espaço grande para subir no médio prazo. Então, é isso aí, tá? As margens continuam historicamente próximo dos 12% de yield on cost e não temos até uma capacidade de melhorar isso aqui um pouquinho no médio prazo. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem da Fanny Orengue, do Santander. Fanny, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Fanny, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada aí por pegar a minha pergunta. A minha pergunta é assim, vocês têm uma base de cliente de e-commerce bastante relevante, né? Praticamente todos os grandes operadores de e-commerce do Brasil. A questão que fica, assim, a gente sabe que existe uma demanda constante, né? Cada vez maior por soluções de last mile, né? E vai ter um ponto, eu entendo que ainda tem muito espaço, claro, para crescer aí no mercado de galpões, mas acho que vai ter um ponto que possa ser que faça sentido vocês entrarem no mercado. Então, eu queria só ouvir a visão de vocês aí com relação a esse tema aí de last mile. Obrigada, viu? Oi, Fanny. Obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Esse conceito de last mile, Fanny, a gente escuta muito nosso cliente falar. Cada cliente tem uma dinâmica de operação distinta, né? A Amazon é uma, Mercado Livre é outra, eles têm lá cada um o seu jeito de operar. A gente considera todo o nosso portfólio, não só o operacional, como o em desenvolvimento também, como capaz de atender operações last mile, né? O Mercado Livre, por exemplo, estando 15 quilômetros do centro dessa região populacional, atende a last mile para ele, e todos os nossos projetos estão dentro desse raio. Então, a gente entende que a gente já atende o last mile em todos os nossos projetos. Agora, existe aquela operação bem central, operação dentro da cidade. A gente já estudou muitos projetos nesse sentido, não vamos entrar nisso, tá? A gente acha que são projetos difíceis, apesar de ter um preço de locação bem mais forte, mas também ter um custo de terreno muito mais alto e uma escalabilidade bem menor do que o nosso negócio. Então, a gente não vai entrar nisso, nossos clientes não estão pedindo para a gente entrar nisso, né? Então, nós estamos tocando no nosso modelo de negócio aí e já atendendo grande parte ou a totalidade das operações de last mile desses clientes. Super claro, Sérgio. Muito obrigada, viu? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sérgio, para que ele faça suas considerações finais. Bom, obrigado a todos aí pelo call. Eu queria só fazer uma ponderação aqui sobre entrega, já entrando um pouquinho na resposta da pergunta da Aline. Nós vamos ter ainda, tivemos um trimestre muito forte, né, entregando 114 mil metros, vamos ter os próximos trimestres, até o final do ano que vem, muita entrega também. Vai ser natural ver a vacância total da companhia subir, eu vi alguns analistas colocando isso aí nos relatórios de hoje. Isso não nos preocupa, ao contrário, a gente está vendo a demanda mais forte que previamente mapeada, né? Então, entregar com 85% de pré-alocação no terceiro trimestre, com certeza vai ter um impacto na vacância total, por isso que a gente gosta de destacar bastante a vacância estabilizada, que essa que é o nosso guia, que mostra aí os projetos já maduros, né? Então, vamos ter aí nos próximos trimestres uma subidinha nessa vacância total, mas a estabilizada deve manter dentro desses números que eu falei, estando abaixo de 5 ou de 4, a gente está super satisfeito, e vamos ter uma mudança muito grande no portfólio entregue da companhia nos próximos trimestres, deixa a gente bastante animado aí com o setor e com o ano de 2022, apesar do cenário macro mais desafiador, a gente está muito animado aqui, porque operacionalmente o nosso negócio está indo muito bem e vamos entregar bastante resultado positivo no futuro próximo aí. Então, obrigado a todos aí e até o próximo trimestre. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Dúvidas? Entrar para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.